de projetos elétricos industriais. Quero aqui compartilhar minha tela com vocês e passar um vídeo Senai Play. Até que todo mundo entra na nossa sala. Assim que todo mundo entrar, nós já iniciamos a nossa aula. Só um minutinho. No futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir em pouco tempo. Nossa! Não precisa desistir do seu curso de medicina por causa do aumento das mensalidades. Com o Pra Valer, você paga menos por mês em qualquer semestre e ganha uma renda extra, indicando mais alunos. Pode usar 2 pessoas na comprovação de renda e até negociar as parcelas atrasadas. Tudo sem sair de casa. Acesse o nosso simulador de mensalidades gratuito e veja como é possível você bancar os seus estudos de uma forma simples e inteligente. $10 cabeças por hectare. É isso que você pode ter aí no seu pasto se você começar a aplicar. Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe
que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação do eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade e a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação, a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, alguma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio.
de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte e desenvolvimento são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs? Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo tão promissor. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Voltando aqui então, pessoal, vamos trabalhar um pouco sobre Luminoteca. Cadê o Lucas? O Lucas tá aí hoje, não? Porque tava uma arara lá no grupo. Chama ele não, deixa ele quieto, ele tá bravo. Ele tava bravo, ele tava uma arara lá no grupo. Pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre lâmpadas e Luminoteca, tá? Você já viu falar sobre lâmpadas cores quentes e cores frias, né? Não quero dizer que uma lâmpada, porque ela tem uma cor quente, ela é mais quente do que aquela outra lâmpada que tem a cor fria. Não. Isso aí é apenas temperaturas de cores. Isso aí é como se fosse um pH. Quem já trabalhou com pH aí, eu sabe, né? Como que funciona o pH. Ele tem uma parte de alcalina, e quando ele tem alcalina demais, a parte dele de acidez é baixa, na verdade, tá? Então ele tem alcalina demais, então a cor dele vai ser uma cor mais clarinha. E quando ele é ácido demais, né? Então quando ele tem ácido, o pH se chama pH baixo, então a cor dele vai ser uma cor mais amarelada. Isso aí você vê entre águas. Quando você vai no rio, que é a cor mais clarinha, né, uma cor mais transparente, é porque o pH dela é mais alcalino. Quando você vê uma água mais amarelada, é porque a água dela é um pouco uma água mais ácida, né? Mas isso aí também tem na iluminação, uma iluminação cor fria e iluminação cor quente. Essa iluminação, pessoal, é aquela iluminação onde que a gente trabalha mais, né, com cores ambientais. Exemplo, quando você vai lá em Pirenópolis, alguém aí já foi em Pirenópolis? Todo mundo já foi em Pirenópolis? Fui não. Carlos não foi? Alguém já foi em Pirenópolis? O Rodrigo disse que já foi em Pirenópolis. É uma cidade mais rústica. Você pode ver que a iluminação de lá é mais amarelinha. O ambiente é um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo. Por quê? Porque eles usam a lâmpada de cor quente. Você pode ver que onde você vai lá, você não vai ver aquelas lâmpadas de cor clara. É uma cor mais amarelada. Por quê? Ela se torna um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais rústico, né? Então, tudo isso vem através da arquitetura da cidade. O arquiteto da urbanização, ele traz isso para dentro da cidade. Da mesma forma, né, a parte eletrotécnica. Você não vai pôr uma luz amarela dentro de um salão onde que você dá aula, ou uma sala de aula, ou onde que o médico está operando. Então, essa coloração aí tem muito a ver, tá? Principalmente em parte de arquitetura, vocês vão ver bastante. E aí, né, nós temos o que é temperatura de cor de lâmpada e como escolher, tá? A temperatura de cor trata-se de aparência de cor da luz emitida pela lâmpada ou outra fonte de iluminação. Quanto mais alta é a temperatura na cor, na escala, mais azulado é o tom da luz. Logo, quando mais baixo a temperatura, mais amarelada
é a luz da lâmpada. Isso é como se fosse física, é química, tá, pessoal? Não é que porque ela é amarela, ela é mais quente do que a lâmpada será mais quente intacto, né, do que a cor mais fria, que é a cor clara. Não, é apenas o nome que é dado. A cor quente é como se fosse o sol. O sol tem cor quente, eu não sei se quando vocês lembram o que são cores vivas, né? Cores quentes e cores mortas, cores frias, né? Um branco, um amarelinho claro, né? Então, tudo isso, um azulzinho claro, é chamado de cor, né, morta, cor fria. E da mesma forma, a cor quente são aqueles amarelão, vermelhão, né? Um laranjadão, são cores mais vivas que eles falam, né? Cores mais quentes. Então, da mesma forma, é conhecido como a parte de luminoteco, de lâmpadas. Conhecido também como TC, esse medidor é bastante importante porque diz respeito à fidelidade das cores de um ambiente, né? Ou de um objeto, quanto iluminado. Usando um exemplo simples e cotidiano, a luz do sol varia bastante de temperatura de cor ao longo do dia. No amanhecer, né, até o pôr do sol, vemos muitos tons de amarelo e laranja, por exemplo, para aplicar de forma simplificada. Então, quando a gente for trabalhar, pessoal, com iluminação, principalmente for iluminação de ambiente, isso é usado muito dentro da indústria, parte luminoteca, é usado dentro de predial, então nem se fala, né? É um avanço aí dentro de predial. Você pode ver que tem as cores neutras, ela não é nem amarela demais, e nem, né, é clara demais, ou nem quente demais, ou fria demais. E ela chega aí mais ou menos a 4.000 kelvins, né? E as cores frias, 6.500 K. E as cores quentes, 2.700. Então, quanto maior, né, a kelvins, né, que é a temperatura, mais a cor será mais fria. Quanto menor, né, a cor será mais quente. Primeiro, o que é a temperatura de cor? Conceitualmente, a temperatura de cor medida em graus Kelvin é determinada conforme a aparência de cor que um corpo negro hipotético emite naquela temperatura, ou seja, um corpo negro aquecido em 3.000 K. Vocês chegaram a trabalhar lá com o Dialux? Alguém chegou a abrir esse programa? O que vocês fizeram na aula prática sobre essa parte de luminoteca? Alguém pode me dizer aí, o Rodrigo ou o Carlos? Alguém que foi nas aulas e consegue me informar? Bom, professor, no primeiro dia, o professor deixou a gente usar um pouco lá. O Dialux, nós usamos Dialux na primeira aula. Na segunda aula eu não sei, que eu não fui, né? Mas na primeira foi o Dialux e foi um projeto de um transformadores lá que nós tínhamos que fazer a parte de luminoteca dele. Da uma sala de transformadores, né? De uma sala de trafo ali, tudo certinho. Isso, correto. Já a segunda aula foi fazer meio que uma apresentação sobre o serviço da pessoa. Né? Então vocês pegaram ali, mediram o feixe de luz, tal, fizeram esses cálculos. Sim, na primeira aula começamos. Beleza. Então, pessoal, aí aquele relatório lá no Dialux. Quantos lumens você vai usar, né, dentro de uma sala? Então a gente vai ver isso mais da frente, nessa matéria, que vocês vão ver, né, que tem uma quantidade de lumens. Ah, professor, então eu posso colocar uma quantidade que eu quiser de iluminação dentro de uma sala? Não. Até isso tem dentro de uma norma ABNT. Você não pode colocar uma quantidade ampla dentro de uma sala de iluminação. Você tem, né, uma quantidade de lumens para ser colocado dentro da iluminação. E o Dialux, ele vai apresentar isso, tá? E até a tonalidade das cores ele vai apresentar para nós. Quanto menor a grandeza na escala Kelvin, mais amareladas a luz se apresenta. O que comumente, né, denominamos como cor quente. E quanto maior, temos cores frias e azuladas. Mas não se engane, a temperatura de cor de lâmpada não tem relação com o calor físico emitido por ela, tá? Às vezes você acha que estamos falando de cor quente ou cor fria porque ela vai emitir um calor. Nada disso. Qual a influência da temperatura de cor? Mas, afinal, qual a importância da temperatura de cor na iluminação de um ambiente? Muitos mais que efeitos estéticos, que é estética, tá? Você sabe que ela pode interferir no rendimento das nossas atividades diárias, tá?
Se você coloca uma luz muito amarelinha no ambiente, uma luz mais quente, no tipo de ambiente, você vai ter um sono ali maior, né? Você vai ter aquele negócio de descanso, de paz. Se você coloca uma luz mais clara, você vai ter uma cor mais viva. Então, assim, podemos dizer que uma cor mais clara, uma cor mais fria, ela te dá uma lucidez de acordado. Então tudo isso tem um ritmo, tá, biológico dentro, né, da sala ambiente. O corpo humano é regulado pelo ciclo circadiano, conhecido como ritmo biológico, o qual está diretamente ligado à influência de luz natural e ao ciclo do Sol. No início e no fim do dia, o Sol proporciona uma luz amarelada, que geralmente causa relaxamento ao longo do dia. Temos o aumento de temperatura de cor solar atingindo cerca de 6.500 K ao meio-dia, e que aumenta nessa concentração. Então, quando ele acorda ali muito amarelado, conforme ele vai tendo ali no decorrer do dia, você pode ver, né, que a luz vai clareando mais, né, e vai ter aquela mais quantidade de sono, aquele cansaço, né, do dia a dia. Então, tudo isso, né, tem aí uma concentração. Com base nesse estudo, conseguimos manipular a luz artificial a fim de alcançar melhor desempenho para cada situação. Alguém tem alguma dúvida aí? O meu amigo já está aí que está assistindo a aula aí é o Gabriel, né, Gabriel? É isso mesmo? Gabriel, bem recomendado, viu, Gabriel? O supervisor falou bem de você aí, viu? O Ângelo. Alguma dúvida, pessoal, dessa matéria? Tá tudo tranquilo? Pode prosseguir? Vou prosseguir, então. Vamos lá, hein? Então, é que a gente podemos ver isso aqui, você tá vendo, ó? Aqui está uma iluminação do sol, ó. Uma iluminação do sol, né? Onde que você acorda cedo, aquele ambiente de relaxamento, de bem tranquilo, aquele sono. Quando das mais ou menos ali na hora de você ter ali 11 horas da manhã e mais ou menos até umas 3 horas da tarde, tem essa claridade no céu, aonde que dá aquela expertise, né? Aquela movimentação no seu corpo. Tudo isso tem referente, pessoal, ao nosso corpo, tá? Tudo isso reflete ao nosso corpo através dessa iluminação. E de tardezinha, ao tardar, a partir das 16 horas até aí 18 ou 19 horas, e o sol tá, né, finalizando, né? Ela vem já com essa tonalidade novamente, tá? Então você pode ver, ó, mais ou menos na hora de dormir, exercitar, trabalhar, cozinhar, estudar, jantar e volta a dormir de novo. E quando você trabalha aí, ó, alguns ambientes que o pessoal coloca, né, sistema de luz. Pessoal, teve um arquiteto, né, que veio aqui no Senai, principalmente no nosso, NIAD. Eu não sei o que ele tinha na cabeça e ele tacou luz na sala de aula, AD todinha. E isso é o que dá mais ou menos aí a raiva de arquiteto, né? E civil tá trabalhando aí com parte de elétrica, assinando projeto. Eu, por mim, deveria cortar, cara. Civil, engenheiro civil e arquiteto não deveria. Não sei se tem algum aqui no nosso meio, um arquiteto e civil. Se tem, me desculpa, né? Mas, infelizmente, não deveria. O engenheiro civil e o engenheiro arquiteto não deveria assinar projeto industrial. Primeiro, eu não sei se vocês algum dia já pegou projeto elétrico de algum arquiteto para realizar ou de algum, né, engenheiro civil. Ele só coloca tomada e lâmpada. Ele não sabe onde que vai o condutor, qual o condutor que vai, ele não faz o dimensionamento certo ali de tomadas. Ele não faz, cara, não faz. E isso acaba querendo, não, vem aí pegando o serviço aí dos técnicos, pegando o serviço dos técnicos aí que poderia estar ganhando dinheiro extra, porque eles já assinam uma porrada de coisa, né? Mas eles têm que assinar o projeto elétrico também, né? E acaba atrapalhando aí, né? As áreas, os projetos dos técnicos aí, né? O Matheus falou, né? Que fica puto com isso também, né? Só tomada mesmo. Ele só... Todo projeto que vocês vão pegar é porque eu não tenho aqui. Eu tinha um projeto aqui com um arquiteto fez para mim, tá fazendo a execução. Eu vi só o projeto dele. Ele põe
300 fitas de LED, porque ele acha bonito, umas 500 lâmpadas de croica, né? Só põe tomada lá e junto com tomada, e eles não põem qual o conduíte que vai ser passado, eles não colocam a medida de tomadas, qual que vai ser, a quantidade de tomadas tug-tui, porque o cara assina 80 horas, ele não quer saber, ele quer saber de pegar o projeto e fazer e cobrar um preço baratinho, né? Infelizmente, eu acho que o CREA tinha que revisar isso aí, né? E bater em cima disso aí. Proibir arquiteto e engenheiro, né, civil tá assinando o projeto elétrico. E o maior exemplo disso nós temos aqui no Linhagem, né, na parte não posso nem estar falando, né, mas a parte lá de baixo, lá, o arquiteto, né, foi lá e colocou luz amarela, todo mundo trabalha embaixo de luz amarela, aquela luz forte, perturbando a visão, é um trem horrível. Então, assim, pessoal, quando você tem luz quente até 3.000 K, mais ou menos, tá? 3.000 kelvins, você pode trabalhar, colocar ela num quarto, às vezes num ambiente mais tranquilo, um banheiro. Primeiro que essa iluminação, ela vai ter sombra, ela vai dar sombra. Ela é um ambiente de mais sossego, relaxar, um ambiente de mais, né, para você dormir. Uma luz neutra, que fica entre 3.000 a 500 kelvins, era uma luz ambiente. Tá? Então, ela é uma luz aí para uma sala, uma luz para uma cozinha, tá? É uma luz para casa, iluminação para casa. Agora, quando a gente trabalha em luz fria, que é acima de 500 kelvins, ela já é para escritório, uma sala de aula, onde o pessoal vai estar trabalhando ali com leituras, com designs. Então, assim, tudo tem, né, a sua deriva aí dentro do projeto de Iluminotécnica. A quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em uma determinada direção utiliza em lâmpadas refletoras, onde a intensidade luminosa está ligada ao ângulo de fecho, tá? A unidade de medida de intensidade luminosa é dada em nome de candelas. Então, dependendo da intensidade luminosa, ela é dada em candelas. E o ângulo de fecho, né, mede o quanto a lâmpada é focada por uma determinada direção. Então, uma candela ela vai ter uma determinada direção aonde que ela vai ter uma relação de abertura de ângulo, de projeção de luz e medida que distanciamos do ponto luminoso. Agora eu vou mostrar para vocês, né, o que é uma candela, o que é um lux, um lumen. Agora vocês vão ver. Nesse sentido, lâmpadas com ângulo de fecho estreito são ideias para iluminação de objetos menores, o que requer destaque no ambiente. Exemplo, um palco. Aí você joga aquela luz em cima, né, daquele rapaz que vai estar palestrando, ou dando uma aula, e assim por diante. O outro lado, né, ângulo de fecho abertos favorece a iluminação de áreas maiores, utilizando, né, poucas lâmpadas de unidade de medida de ângulo de fecho e grau. O nome candela é intensidade luminosa, numa dada direção de uma fonte que emite uma radiação monocromática. Às vezes vocês nem sabem, né, o que você está comprando lá, uma lâmpada candela, uma quantidade de lumes, se ela é quente, se ela é fria. Muitas das pessoas não sabem. Compra qualquer tipo de lâmpada e coloca no ambiente. E não é aquela lâmpada que ele precisava para aquele ambiente. Então, a frequência de 540 vezes 1012 Hz é que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1.683 watts. O que é isso? Ele vai emitir uma frequência maior naquela iluminação, aonde que ela vai abrir a sua luminosidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu tentar aqui me descrever melhor. Exemplo, quem lembra lá de corrente alternada e corrente, né, contínua? Lembra do gráfico? Ó, a quantidade, né, de hertz que está passando na luminosidade. Aqui está dizendo que é 1012 hertz por segundo. Imagina essa iluminação fazendo isso aqui, ó, 1012 hertz por segundo. Então, a frequência dela será altíssima, aonde que o fluxo de luminosidade dela abrirá e será melhor para visualização. E essa definição é baseada na correlação entre fluxo de radiação emitido pela fonte, né, e o fluxo luminoso que gera uma resposta do observador.
Ó, a história. As primeiras tentativas de quantizar a intensidade luminosa se deram naturalmente considerando, tá? Só um minutinho, deixa eu só dar uma minimizada aqui para nós voltar aqui. Foi somente em 1909 que os Estados Unidos, França e o Reino Unido resolveram adotar a comunidade padrão vela internacional, utilizando dessa vez lâmpadas, né, de filamento no lugar de velas. Então eles começaram a trocar as velas pelas lâmpadas, né? Ou as lâmpadas pelas velas, desculpa. Ainda assim, não havia consenso dos países, como a Alemanha, a Áustria, decidiram manter seu padrão, que utilizava como base as lâmpadas de Hefner e um tipo de lâmpada a óleo. Entretanto, esse novo padrão ainda era demasiadamente prático e carecia de uma definição teórica mais aprofundada. Foi então que, a partir dos resultados das pesquisas e Max Planck acerca da radiação de corpo negro, que se definiu em 1948, a nona Conferência Geral de Pesos e Medidas, tá? E a nova vela ainda em 1967, o 13º CGPM. Mudou-se o nome de nova vela para a atual candela e também definiu o seu símbolo de CD. No documento oficial constava. Então, a gente mudou o nome, agora nós falamos de candela, chamamos de candela. E a intensidade luminosa de candela, no latim, literalmente, que é uma vela, significa uma vela, é a unidade de medida básica no Sistema Internacional de Unidades para a Intensidade Luminosa. Ela é definida o quê? A partir da potência irradiada por uma fonte luminosa em direção específica a seu símbolo. E o que é um fluxo luminoso? Antes de mais nada, é essencial entender o que é de fato um fluxo luminoso, tá? A verdade é que esse termo se refere à emissão de raios de luz. Então, a quantidade de raios de luz é um fluxo dado por luminosidade. Então, a luminária de LED a partir dos ambientes. Então, ela tem um fluxo luminoso ali. De modo simples, o fluxo luminoso é a capacidade de uma fonte de luz iluminar o ambiente em que está instalado. Isso é, medida através de lumens. Quanto maior for a quantidade de lumens de uma luminária, mais intensa e capaz de iluminar o ambiente ela é. Então, além de você trabalhar, eu quero uma lâmpada potente, você vai trabalhar lá com watts, às vezes, uma lâmpada de 7 watts é mais forte que uma lâmpada de 20 watts. Por quê? O fluxo de lumes dela é mais constante e maior do que a de 20 watts. Lembrando, pessoal, vou trabalhar com iluminação. Eu tenho um fluxo luminoso lumes, candelas e lux. Qual a diferença? Se eu preciso de uma lâmpada que venha iluminar, exemplo, um poste, eu preciso de um fluxo luminoso chamado lumen. Então, é esse poder aqui. O quê? O raio de grau dele será muito maior. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos um exemplo. A luminosidade de uma lâmpada, tá? O grau dela de luminosidade será muito maior. Então, ela será, né, esparramada a luz dela. Então, ela focará vários ambientes, tá? Mesmo que não seja forte, mas ela, né, vai aí espalhar em vários ambientes. Quando eu tenho uma luminosidade de candela, ela é uma lâmpada espalhada, tá? Ela é uma lâmpada espalhada, mas que ela vai focar apenas, né, em certo grau aqui. Ela não vai, né, ser esparramada ao seu redor como essa aqui, tá? Ela vai focar mais em visão para baixo. Então, tudo isso, quando você for colocar uma iluminação, você tem que entender um pouco sobre isso aqui, tá? Iluminotécnica. E quando eu trabalho com iluminação lux, que é muito usada aquela de palco, tá? Então, ela vai focar ela vai focar apenas em um ângulo só. Se o foco dela é só aqui, ó, ela vai focar só esse ambiente aqui de trabalho, tá? Ela não vai expandir. E temos aquela de curva de distribuição de luz, que também é um pouco mais espalhada, que é o CDL, quase não utilizada. Até aqui vocês conseguiram entender, pessoal? Falei rápido demais. Sim, professor. Deu para entender?
Se você precisar colocar uma lâmpada hoje no poste aí, em frente à sua casa, qual que vocês vão utilizar aí? Precisa iluminar completamente toda a rua. Fluxo luminoso. Fluxo luminoso lumen, tá? Isso. Lumen. E se eu preciso colocar em cima de uma mesa específica, um objeto específico em cima daquela mesa? Um de cada vez. Candela. Ou candela ou Lux o Lux, também, né? tá? Candela Isso. ou Lux. Candela é mais igual você O falou de Lux, palco, né? isso. O Lux ele vai focar mais, tá? Beleza, pessoal? Aqui é o mesmo, né? Os mesmos que eu falei, né? Agora, projeto estilístico e estético. Caso o projeto de luminotécnico seja com o intuito de estilístico ou estético do ambiente, o profissional que tem os conhecimentos técnicos necessários, que é indicado para esse tipo de projeto, é o arquiteto. Então, os caras que vai mais mexer com isso aí é a parte de arquitetura, tá? Mas se caso precisar de um eletrotécnico, né, vocês já conhecem. O profissional eletrotécnico deverá receber o projeto iluminotécnico do arquiteto, adequar o projeto elétrico para ser compatível ao projeto iluminotécnico. Tá vendo? É isso aí que eu não concordo. Cara, se o cara pegou o projeto para fazer, ele tem que ir até o final. Não, mas ele vai procurar o técnico eletrotécnico para adequar o projeto e garantir que a instalação do sistema de iluminação seja realizada conforme o projeto iluminotécnico apresentado. Aí é só um modelo, né, de iluminação. Tem um videozinho rapidinho que eu quero passar para vocês aqui, antes de nós encerrarmos. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, Só um se alguém minutinho. tentar entrar na sua casa... Fala, galera iluminada! Tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é projeto básico de iluminação, como começar a entender, como começar a rabiscar, a desenhar, tá? E convido vocês aí a se inscrever no canal, que você toda semana tem belas novidades aqui, tá? Então tem mais de 200 e tantos vídeos aqui no canal, uma enciclopédia aí de material para você degustar um pouquinho, tá? Então vem com a gente. Só, Bruno, seria interessante acompanhar você a fazer uma planta de ilumino de ambientes, explicando tudo como você faz tão bem. Obrigado pelo fazer tão bem. Parabéns pelos vídeos, Isabela Coutinho, tá? Vai ter outros vídeos mais sobre o projeto aí que o pessoal tem pedido. Esse é bem básico. Vou começar a pôr aqui alguns raciocinando mesmo, rabiscando para começar a ter esse entendimento, a um planejamento. O projeto, ele é um planejamento do que você vai fazer e é muito importante para você alinhar a comunicação com o gesseiro, com o eletricista, com o cliente, todos que vão participar do local, inclusive outros ramos de atividade, como marcenaria, por exemplo. Então aqui basicamente, estou colocando só um rabisco aqui, sem as medidas, só para vocês entenderem que não existe regra pronta. E eu vou passar 3 sugestões que foi feito na época. Esse aqui é um projeto de 5 anos atrás, tá? Então é um amigo meu aí, o Marcelo. É o escritório dele, que fica no fundo da loja. Então tem um pouco da questão de trabalho, que ele trabalha ali, um pouco de bate-papo com o cliente, showroom, tá? Então ele foi pensado numa luz geral, porque esse local ele pode mudar a dinâmica, a posição das peças, do mobiliário e tudo mais, mas basicamente a mesa e o café dele fica fixo. Então a mesa está aqui e aqui tem um cafezinho. Então na primeira situação foi feito um estudo pegando spots duplos, tá? Então foi feito aqui basicamente 2 fileiras com 5 spots duplos. Aqui na época era de par 20, tá? Então é um pé direito ali normal, ali 2,5 metros. Então se fosse um pé direito maior, aí já teria que ser outro tipo de lâmpada, tá? Então pode ser tanto uma lâmpada ou LED acoplado. Aqui é um ponto só para determinar aonde ia ficar o pendente ali, mas ele não está exatamente no centro da mesa, está um pouquinho para cá, porque aqui ia ficar o computador e ele ficar com espaço aqui.
Não necessariamente a peça é redonda, tá? Isso aqui é só para legenda aqui. Ela pode ser retangular, pode ser fininha, tá? Aqui foi colocado 2 pendentes pequenininhos com a lâmpada de filamento para dar um charme aqui para o café. Então você tem uma leitura de um uso que possa ocorrer, tá? E aí você começa, depois que você decide uma distribuição dos pontos, e você começa a ver possibilidades, né? Você começa a ver a estética tanto quanto fica no teto, para evitar ali a questão de muito spot, não fazer um efeito queijo suíço aí que eu tanto falo. E aí você começa a ver também eficiência do LED. Então aqui a gente começa a ter uma peça com LED acoplado, ela traz um fluxo luminoso maior. Você pode escolher as angulações, se você quer um ângulo mais aberto. Eu quero ela com 60 graus, porque se eu deixar com 10 graus, por exemplo, é muito fechadinho, essa luz vai ficar muito concentrada aqui onde ele está. A partir do momento que eu abro o ângulo, eu consigo espalhar um pouco mais, que já foi essa a sugestão. Tá? A gente manteve ali o ponto da mesa e o do café, e aí estava brincando mais com essas possibilidades aqui, mantendo uma mesma estética, tá? A mesma lógica. Aqui já foi uma outra opção, tá? Então aí acontece uma outra situação também. É você manter uma lógica e ao mesmo tempo você entender o orçamento do cliente, tá? Isso é muito importante no projeto. Às vezes você faz uma solução que você julga ser a melhor e às vezes o cliente não pode pagar aquela solução, tá? Ela pode ser a melhor dentro de uma realidade do cliente que paga aquela solução. Aqui foram feita uma outra solução com 4 luminárias com placa de LED, tá? Então 1,20 m tem cada uma dessa e faz essa luz geral. Manteve o pendente da mesa e aqui no cafezinho. E aí foi feita uma outra situação por conta do showroom e tá mais atrás aqui algumas coisas que gostaria de dar o destaque, de colocar uma luz um pouquinho mais pontual. Então foi misturado o conceito de luz difusa com luz pontual direcionada, tá? Também algo para ser pensado. Então uma situação. Ele pode estar atendendo aqui o cliente e aí ele quer mostrar uma peça, vamos imaginar que seja tecido, madeira. Eu tenho um mostruário de algo aqui que vai ser mostrado. Eu vou estar com a peça, a mostra aqui embaixo do pendente, que tem uma luz difusa, e eu posso jogar estrategicamente uma luz pontual aqui para fazer uma mistura. Eu acho interessante essa mistura da difusa com a pontual, porque ela mistura ali IRC de uma luz com a outra, e nesse sentido eu acredito que para o nosso olhar do ser humano aqui, eu consigo identificar melhor e realça a peça, fazendo algumas experiências de showroom, de mostruários de loja. É algo que eu costumo fazer. Eu tenho uma luz geral e luz pontual estrategicamente, de modo que elas se encontram e aí eu aguço essa reprodução da cor, tá? Isso aqui foi antes da febre dos perfis de LED, tá? Então, o perfil com certeza era uma outra situação. Eu poderia pegar essa linha inteira aqui, ó, por 2 perfis, já seria uma solução. Poderia fazer uma sanca invertida aqui com 2, né? 2 frisos aqui, ó, direto também, e aí era só ver a questão do fluxo luminoso da fita ou da placa. Então aqui foram só 3 possibilidades, tá, para o mesmo ambiente. Então aqui é só para estimular aí a criatividade e misturar um pouquinho do que vocês têm visto nos outros vídeos, luz difusa, pontual, pendente, o que é spot. Tem toda uma bagagem aqui no canal Luz Decoração. E se você um videozinho aí, pessoal, só para vocês, né, ver aí como que funciona ali um projeto de Luminotec quando você trabalha em cima de iluminação. Sei que é uma matéria um pouco, né, exaustiva, um pouco enjoada, né, mas infelizmente ela faz parte da grade, né, e tem que, né, entender um pouco sobre essa parte do Luminotec. E é interessante, né, você entender
sobre essa parte aí, principalmente vocês que vão assinar projeto assim que finalizar e findar o curso de vocês. Alguma dúvida sobre a aula? Gabriel, Rodrigo, Matheus, Antônio, Carlos Eduardo? Não, professor, não tem não. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal aí, tá tranquilo? Tranquilo, Lucas. Oi. Perguntar, eu entrei meio atrasado, eu não sei se você conversou com os meninos sobre a aula que a gente perdeu. Sim, eu até expliquei aí, tá, pessoal? Qual foi o motivo, tá? Eu expliquei qual foi o motivo aí. Infelizmente, né, eu vi que vocês não pôde estar participando da aula, eu vi, né, o que aconteceu lá no grupo, vi o pessoal ali revoltado e com razão, tá? Não tira a razão dos alunos. E só que teve um probleminha, né? Não foi da secretaria de vocês, foi uma funcionária que tínhamos aqui, que era monitora, e acabou no fim que ela não colocou um novo cronograma para os tutores. E todo mundo seguiu o cronograma antigo, sendo que já estava atualizado, e não tinha atualizado no sistema. E quando eu vi aquilo ali, eu corri atrás, né? Fui atrás do cronograma novo, tal, e saber o porquê, o que aconteceu. Infelizmente, né? Aí teve esse erro de cronograma, a pessoa até saiu do Senai, não faz mais parte do sistema, né? Mas infelizmente ela deixou esse erro grave aí que aconteceu, tá? Beleza? Ô, professor. Oi, Carlos. Oi, Carlos, pode falar. Eu vi lá que o senhor falou antes aí, o senhor gravou um vídeo explicando a atividade. Se puder gravar o outro, explicando a primeira lá, eu fiquei um pouco confuso lá. Tá, eu vou falar, ainda vai ter uma aula, eu creio que até a próxima aula a gente já vai falar do restante das atividades, acho que são mais 2, né, que vocês têm que fazer, mas é bem simples elas. Não, tá? professor, são 4, eu acho. 4? Achei que era 3. Não lembro de cabeça não, é muito cedo, né, mas assim, na próxima eu já consegue então fazer, adequar as atividades na aula, a gente já entra lá na plataforma e fala sobre as atividades, pode ser? Pode ser, professor. Não, beleza então. Certinho, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Bem tranquilo, Carlos, Matheus, Antônio, Rodrigo, Gabriel. Tranquilo, professor, tranquilo. Então, Tranquilo, pessoal, quer desejar uma boa noite aí, tá? Peço perdão novamente em nome do Senai pelo erro que teve aí, né? Não é fácil, vocês têm os compromissos de vocês trabalham, tá? Mas peço perdão em nome do Senai aí, tá? Fala pro Luquinho acalmar, fala pro Luquinho ficar nervoso, não. Tranquilo, professor, tranquilo. Boa noite aí, tchau, tchau. Pessoal, até mais, um bom descanso a todos e até a próxima aula.